Boa noite a todos. E nossas luzes? Tá escuro, né? Bom, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos vibrar muito. Eu costumava dizer que nessa época era a época que nós tínhamos a maior baixa na mocidade, né? Porque período de carnaval, os jovens saem para pular e normalmente não voltam, alguns, né? Mas nós estamos aqui, vamos vibrar por eles. Bom, vamos aos recados dessa noite. Falando dos jovens, a nossa evangelização infantil, que ela começa no domingo que vem, que é bem gostoso, né? Dividido por ciclos, tem o maternal, o ciclo 1, vai até a pré-mocidade e depois a mocidade. A mocidade não para. Dá para a gente sempre trazer nossos jovens aí para aprender e estudar um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Eu que fiz parte, falo, é muito bom. O Anderson que está chegando aqui foi nosso amigo também de mocidade. Nos conhecemos lá e trabalhamos aqui na casa, então é bem interessante, é muito bom trazer as nossas crianças para a evangelização e depois para fazer parte da nossa mocidade. E o ciclo básico de espiritismo, que começa sábado que vem, a turma às 14 horas, e às terças-feiras, 2 turmas, uma às 14, outra às 20 horas. É um curso rápido, 4 meses, para entender um pouquinho, na verdade não dá para entender nada, é para ter uma noção do básico do que é a doutrina espírita, mas é bem legal. Para quem quer saber um pouquinho, quer inteirar um pouco mais, e depois entra nos nossos cursos, né? O grupo de estudo Joana de Ângeles, que é um curso sistemático também da doutrina espírita, que está estudando o livro As Dores da Alma. Ele já teve início dia 24, dia 24 de janeiro, e ele vem estudando esses cursos. Ele tem as segundas e as quartas-feiras, né, que é pelo Google Meet. Então, quem quiser mais informações, tem na nossa livraria. E o grupo de estudo Boa Nova, que é o grupo que nós temos o Wagner como um dos coordenadores, o Francisco, que vem estudando sistematicamente o Evangelho. Já está... Qual capítulo, Wagner? Está no capítulo 4 do Evangelho. Então é bem interessante também. Ele acontece às terças-feiras, às 8h15, aqui na Sala Herculano Pires. Vamos para os trabalhadores da noite. Nós temos a Maria Helena, que vai fazer a prece inicial. A Marisaura, que vai fazer as vibrações gerais e as vibrações do passe. A Leila, que vai fazer as vibrações das águas e a prece final. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a nossa baratinha falando para nós, a Maria José, que vai trazer para nós o capítulo 16º do Evangelho, Servir a Deus e a Mamon. E vamos pedindo para todos desligar os nossos celulares, para que a gente se desligue do lufa-lufa, da correria lá de fora, e se ligue aqui aos nossos mentores, à Casa de Paz e Amor. Está quentinho aqui dentro, né? Mas vamos manter essa nossa ligação com os mentores espirituais. Que Jesus nos abençoe. Não, imagina. Então, aqui a mensagem... Boa noite, gente. A mensagem é uma mensagem escrita aqui. Não existe ninguém melhor que o outro, minha gente. Não existe esta história. Eu tenho mais dinheiro que você. Eu tenho mais poder que você. Eu tenho mais conhecimento que você. Grandes coisas. Vai morrer e vai ficar tudo igual. O que nos torna grandes não é o sucesso que nós temos. O que nos torna grandes não é o poder que nós temos. Tampouco o dinheiro que nós temos. O que nos torna especiais e grandiosos é a nossa capacidade de amar. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas.
Lucas, capítulo 16, versículo 13. E assim, nesse ambiente já preparado pela espiritualidade, vamos acalmando nossos corações, nossos pensamentos, para que possamos ficar totalmente aptos a receber o que essa espiritualidade tem a nos oferecer nesta noite. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho Luz, que nos conforta todos os dias na nossa caminhada. Que Jesus esteja conosco hoje, durante todo esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Não, está muito triste esse boa noite. Vamos começar de novo. Boa noite. Faz favor, não melhorou? Não melhorou. Melhorou muito. Estamos na casa de Deus. Estamos na casa do paz e amor. Esse farol divino, esse farol que nos indica que aqui é a escola, que aqui é a oficina, aqui é um grande hospital, os quais todos nós, sem exceção, estamos matriculados. Todos nós recebemos esse convite de Deus, nosso Senhor, nessa bendita encarnação, para vir à casa do paz e amor. Não somente para sentar nesses bancos duros, não somente para aqui falar no microfone, não viemos para isso. Nós viemos para falar. Nós viemos, antes de falar, estudar e fazer a reflexão da lição. Porque os primeiros ouvidos são nossos. E o de vocês é o segundo. Se nós viermos à casa do paz e amor, somente sentarmos nessas cadeiras, somente trazer a nossa água, e não tivermos fé, e ao sair por aquele portão, não nos modificar, não tem nada valor. Aqui não é tenda de milagre. Aqui é escola. Para se aprender a viver, amar e servir. Essa lição de hoje, eu acho que é uma das mais lindas do Evangelho. Porque ela nos coloca na real. Quando ele diz servir a Deus e a Mamon, ele quer nos convidar a saber separar o material do espiritual. Eu não posso pensar no bem que eu tenho, na posse que eu tenho, na casa, na joia, meu anel de formatura, minha caneta de ouro, meus filhos, meu marido. Não, tudo é empréstimo. Não podemos deixar que as coisas materiais nos subjuguem. Nós precisamos, sim, ter a inteligência de sabermos usufruir, mas sem posse. Quantas pessoas que por pensar no poder, no ter, perderam tudo. Ou veio o falecimento da família, de alguém da família,
ou veio a doença, e aquilo que tinham construído de mais belo não existe mais, porque perdeu a razão de existir. Então, sim, precisa lutar para refazer as energias, porque estamos na Terra não para ter, mas para ser. Quando aquele jovem encontra Jesus, ele era um fariseu. E fariseu era assim, era assim. E ainda encontramos muitos fariseus, ainda em 2025, caminhando ao lado. Ele chega para Jesus e fala: eu quero seguir você. Então o mestre fala para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: todos os mandamentos eu conheço. Aí Jesus falou assim: se você então conhece todos os mandamentos, então você faz o seguinte, você larga tudo que você tem, toda a sua riqueza, e siga-me. Ele olhou bem, olhou para baixo, refletiu. Era muito doído para ele tirar aquelas riquezas materiais para seguir Jesus. É claro que Jesus não estava querendo que ele destruísse todos os seus bens materiais, porque senão ele seria um peso na sociedade. Mas o que Jesus queria demonstrar a ele, que para segui-lo, ele precisava, sim, desfazer dos bens materiais. Quantos de nós aqui estamos? Deve estar aqui um número de 50, 80 pessoas. Mas tem muitos desencarnados aqui que me ouvem. E que são um número bem maior. Que perderam, que não largaram tudo para seguir Jesus. Porque era muito peso largar todos os bens materiais para seguir aquele homem, o filho do carpinteiro. Está certo que ele tinha curado muita gente, tinha restituído o olhar, a audição, mas era muito doído largar todos os bens materiais. Aí Jesus vira aos seus discípulos e diz: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico. É lógico que essas palavras em hebraico era camelo. Não era camelo, e sim cabo. Então, não é que o rico não pode entrar, acompanhar Jesus. É que o rico precisa aprender que as suas riquezas lhe servem para ele mesmo e também para ajudar ao semelhante. Porque tudo aqui é uma passagem. E não viemos aqui para passar férias. E viemos, sim, para aprender a dividir. Não somente trazer o nosso macarrão, como é na segunda-feira, trazer o sal numa outro dia da semana, fazer a nossa contribuição lá na secretaria. Não. A nossa também, isso é pouco. A nossa contribuição deverá ser para conosco mesmo. Nos amar, nos respeitar e respeitar também aqueles que são os nossos familiares e os nossos amigos. E quando aquele outro jovem chega para Jesus, ele diz: mestre, você vai ter de dar um jeito. Tenho um irmão que está brigando comigo por causa de herança. E eu quero que o Senhor interceda disso. Porque eu quero ficar com uma parte. E ele não quer que eu fique com a parte. Aí Jesus vira para ele e falou: bem, eu não sou juiz. Seja vocês mesmos, dialogue entre vocês. Chega ao denominador comum, a divisão concreta. E lembre, viu, que havia um grande homem, muito rico, que tinha muitos bens em seu
pomar, e ele pensava como que ele iria guardar todas aquelas frutas, toda aquela riqueza que a terra tinha produzido. Então ele até pensou em aumentar o seu celeiro. E naquela mesma noite, Deus o chamou para o plano espiritual. Então nós não podemos fazer planos. Não. Nós temos de viver o agora. Claro que nós temos de fazer as nossas economias para não ser peso nem na nossa família e nem na sociedade. Mas não podemos sacrificar um doce, porque temos de economizar. Não podemos economizar uma passagem de uma viagem, porque precisamos economizar. Tudo é passageiro. Temos de usufruir dessa vida maravilhosa que Deus nos deu. A vida é bonita e é bonita. Assim diz a canção, e é realmente. E viver com plenitude é bem melhor ainda. Existia um homem em Jericó. A Jericó é uma cidade que eu amo, não a conheço. Só acho que eu conheci em vidas passadas, porque eu gosto tanto de Jericó. Jericó é uma cidade que fica na Palestina. E seu estado é a Cisjordânia. É poucos quilômetros do Rio Jordão. E é uma cidade considerada a mais antiga do mundo. Do mundo. E era de uma riqueza enorme. Imagine que naquela época já existia biblioteca, jardins com várias flores, já existia grandes centros culturais. A cidade de Jericó era conhecida com o seu perfume. Seu perfume e o seu ar tão gostoso. Era um ar puro, de muito oxigênio, devido às plantações. E diante dessa beleza natural, existia também belezas da arquitetura. E tinha vários palácios, várias casas que eram consideradas verdadeiros solares. E um desses solares morava Zaqueu, um homem rico, poderosíssimo. Ele era cobrador de impostos. Tinha tudo que era dinheiro. Tinha joias preciosas, boas roupas, uma família linda, mas não era feliz. Porque a riqueza não lhe trazia nem nada de felicidade. Trazia conforto, sim. Claro, traz conforto. Pode comer à vontade, pode beber à vontade, tem as melhores roupas. Quem gostaria de ser aqui mendigo? Ninguém. É ou não é? E assim também era Zaqueu. E Zaqueu era um homem que gostava de se vestir bem. E seus 10 dedos eram todos repletos de joias. Numa tarde, ele ficou sabendo que na manhã seguinte iria passar naquela redondeza um homem chamado Jesus. Um homem bondoso, um homem que fazia muita caridade, um homem que tinha uma doçura no olhar, um homem que só de olhá-lo já trazia tanta ternura. Zaqueu pensou. No dia seguinte, ele levantou bem cedo, se arrumou, colocou seu turbante, suas joias, sua roupa bem elegante, e foi à praça. Porque Jesus ia passar na praça de Jericó. Mas ele era pequenininho. Gente, vocês não sabem como é duro ser baixinho. Eu sei como é duro ser baixinha.
Porque quando eu vou num teatro ou no cinema, ou mesmo aqui no núcleo, eu preciso ficar assim. Vocês que são altos, vocês não sabem o que é isso. Vocês não precisam fazer exercício. Nem o senhor. Mas nós precisamos, não precisamos. Nós ficamos assim. Assim. Mas aquele homem, todo poderoso, todo rico, ele não se deixou se abater com isso. Ele foi à praça, ele já estava na praça, e ele olhou para aquelas árvores. Aquela árvore era tão pequena, era uma figueira. Mas ele falou assim, não, é nessa aqui mesmo que eu vou subir. E ele se colocou lá em cima, diante de todo mundo. Todo mundo olhava e via Zaqueu, porque Zaqueu era tão odiado. E aquele homem pendurado na árvore, era muita petulância. Zaqueu era um cobrador de impostos. E ele era assim, ele cobrava a mais do que era o real. E ele era odiado porque ele trabalhava para os romanos. E ele era judeu e cobrava os impostos dos judeus, mas com um valor maior. E esse maior, é lógico, ele colocava no bolso. E por isso que ele se enriqueceu tão fácil. Para nós é difícil pensar isso, porque a gente não conhece isso, né? Porque em 2025 não existe desonestidade. Não. Mas naquele tempo existia. E Jesus passou de Jerusalém para Jericó, porque ele foi para curar um cego, restituir a visão desse cego, que chamava Bartimeu. E passando em Jericó, aquela multidão enorme, onde Jesus passava, crescia, crescia, crescia. Imagine a praça, Silvio Romero, sendo uma das praças de Jericó. Jesus passando, e aquele homem rico, de turbante, de anéis, sobre um galho de uma árvore. Jesus passou com os 12, e vendo Zaqueu, olhou e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu estarei na sua casa. Zaqueu ficou espantado. Nunca tinha visto Jesus pessoalmente. Tinha, sim, ouvido falar dele. Mas como que aquele homem sabia o seu nome? Ele desconhecia o magnetismo do meigo e querido Jesus. E o Zaqueu desceu imediatamente da árvore e se pôs a correr. E o povo gritando, é um ladrão, é um criminoso. E os discípulos de Jesus ainda falavam para ele, mas como, mestre, o senhor vai na casa de um cobrador de impostos? Eles só caminhavam com Jesus. Assim como nós, só vemos no núcleo, mas não aprendemos a amar. Não é só vir ao núcleo, como eu já disse. Não é só seguir Jesus. É colocar em prática a sua lição de amor, de solidariedade e de fraternidade. Jesus não se importou com os comentários dos seus discípulos. E ficou caminhando e curando ainda mais pessoas naquela tarde. E Zaqueu se pôs em velocidade para chegar ali e falar para sua esposa e seus funcionários que preparasse o melhor banquete, porque naquela tarde viria Jesus, o Nazareno, visitá-los. Era já noite, quando Jesus adentrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu, quando vê Jesus adentrar por aquela porta, lhe diz, Senhor, eu dividirei os bens a seu favor. Darei a metade dos meus bens.
e aqueles que eu lesei, darei 4 vezes mais. Jesus disse a ele: hoje adentrou a salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar o filho que estava perdido. Claro que Jesus não estava ali somente para se alimentar, mas Jesus estava ali para mostrar a ele o valor da vida, o valor de ter o reconhecimento de si próprio. E naquela mesma noite, após o festim, Jesus sentou numa das varandas daquele casarão enorme e passou para Zaqueu e toda a família e todo aquele povo que ali estava, a parábola dos talentos. Mas aí é para outra palestra. Que isso fique guardado no nosso coração. Não estamos aqui para ter, estamos aqui para ser. Somos espíritos que viemos com uma bagagem de conhecimento, de inteligência e de qualidades morais vindas de outras existências. Partiremos, não escolheremos as nossas roupas. Voltaremos a ser pó. E levaremos, oxalá, mais inteligência, mais conhecimentos e mais qualidades morais. Vamos todos nós, que nessa noite linda, linda, do dia 3 de fevereiro de 2025, fazermos como Zaqueu, pedir para que Jesus adentre na nossa casa mental e no nosso coração, e que nos ensine a amar uns aos outros, como Ele sempre o quis. Que amemos a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e de nossa alma. E que nós, ao partirmos, deixemos saudades. E levemos saudades e aprendizados. Utilizemos a nossa estadia na terra para servir, para amar, para perdoar, para fazermos realmente o que Jesus precisa de nós. Jesus precisa de cada um de nós. A nossa renovação, o nosso aprendizado, para que sejamos sempre dignos de sermos chamados cristãos espíritas. Somos cristãos espíritas, porque seguimos Jesus. Não porque só seguir Jesus materialmente, mas seguimos Jesus nos seus preceitos e na sua lição de amar uns aos outros, como Ele sempre nos amou. Uma boa noite e que continuemos com Deus, hoje, agora e por todo sempre, porque é isso que aqui estamos, para estarmos sempre com Deus, viver com Deus, assim como Jesus nos ensina. Depois desse grande aprendizado e desta reflexão sobre o ter e o ser, nós vamos nos preparando para o passe, que é a segunda parte do nosso trabalho, onde nós vamos rogar ao Divino Mestre toda a proteção, toda a luz, todo o direcionamento que necessitamos para o nosso viver e conviver. E agora os médiuns vão se preparar para o passe. E nós vamos iniciando neste momento o passe, trazendo
para todos uma grande reflexão sobre o amor de Jesus, sobre suas curas, e trazendo também uma grande reflexão sobre nós. Nós vamos nos preparando, nos ligando ao mais alto, pedindo ao Divino Mestre que esteja conosco através do médium, nos fluidificando, nos dando a sua paz, nos trazendo a cura para o corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E esta luz que se faz no salão, ela percorre todo o nosso organismo, trazendo alívio para as nossas dores físicas, trazendo alívio para as nossas angústias e principalmente acalmando os nossos pensamentos, acalmando as nossas dúvidas, trazendo para nós a certeza de que o amor de Jesus e os seus ensinamentos nos acompanharão durante toda a semana, onde nós vamos fazer uma grande reflexão sobre os ensinamentos da noite, onde nós vamos estudar o Evangelho para que possamos entendê-lo de uma forma mais aprofundada, trazendo para nós a certeza deste amor, trazendo a certeza de que o nosso aprendizado servirá não só agora, mas servirá principalmente para nossas vidas futuras. E neste momento nós trazemos para o salão todos os nossos familiares, principalmente aqueles que nos trazem mais preocupações. Vamos trazendo filhos, noras, genros, netos, irmãos, sobrinhos. Vamos trazendo o vizinho, vamos trazendo o amigo que tanto necessita deste passe, que tanto necessita desses esclarecimentos e desta luz que nos envolve neste momento. Vamos vibrar agora junto a Jesus, rogando que Ele leve esta luz para todo o planeta Terra, para todos os países que se encontram em guerra, que se encontram em desarmonia. Vamos pedindo a Ele que coloque suas mãos sobre todos os governantes de todos os países, independente se é de política de direita, de esquerda, que isso para nós não importa. Importa o bem-querer para que este amor envolva todos os países do planeta Terra. Onde houver um ser humano, que ele seja envolvido pelo amor de Jesus. Vamos rogando pela paz, pelo entendimento, por todos os povos que estão passando pela necessidade do abastecimento para acabar com a fome, daqueles que estão procurando um teto para morar. Vamos vibrar para todos aqueles que estão sem uma pátria, que eles retornem aos seus lares de uma forma pacífica, de uma forma acolhedora. E agora, retornando para o paz e amor, nós vamos vibrar por todo paz e amor, pela diretoria, por
por todos os dirigentes dos trabalhos, por todos os trabalhadores e por todo o público que está aqui presente e que está também nos assistindo de forma virtual. Que todos sejam acolhidos por este amor. Vibrando também pelas urnas dos encarnados e desencarnados. Que todos os pedidos ali colocados sejam direcionados por Maria até Jesus, seu Filho, para que ele possa analisar e, através dos seus prepostos, direcionar esses pedidos para que eles sejam realizados da melhor forma possível, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Vibramos pelos hospitais, pelos nosocômios, pelos orfanatos, pelas penitenciárias, pelos moradores de rua. Vibramos por todos os dirigentes do nosso país, desde o presidente da República até os vereadores, de todos os estados. Vibramos por Ismael, o dirigente do Brasil, que ele envolva o nosso país no manto azul de Jesus e que a paz seja a nossa companheira diária, assim como a fraternidade e o amor sejam para todos nós diariamente em nossas vidas o nosso direcionamento. E neste momento, agradecendo a Maria José as palavras de alerta desta noite, agradecendo aos dirigentes espirituais do nosso trabalho, nós vamos passar para as vibrações das águas e para a prece final com a nossa companheira Leila. Mantendo nossos pensamentos ligados à espiritualidade maior, vamos visualizar a nossa natureza, as matas, os mares, os rios. Podemos visualizá-las na sua forma real, límpidas, e vamos receber, através dessa espiritualidade que trabalha na fluidificação das águas, os médicos, biólogos, químicos, físicos, que possamos receber nos nossos vasilhames. Mentalizemos então os nossos vasilhames. Se não trouxeram, mentalize os vasilhames que estão em seus lares. Vamos receber essa vibração para a fluidificação das águas, agradecendo imensamente a essa espiritualidade, a esses médicos que nos traz esses fluidos, essas folhas, esses elementos químicos que foram trabalhados no mundo maior para serem colocados na noite de hoje dentro dos nossos vasilhames. E assim, nos comprometemos que durante esta semana, ao tomarmos um pouquinho junto com os nossos medicamentos, faremos uma prece, agradecendo a essa espiritualidade bendita e nos comprometemos a olhar pelos nossos comportamentos para que possamos ajudar na nossa própria cura, ajudar a espiritualidade a nos orientar para seguir o melhor das indicações que recebemos através dos médicos do plano terrestre. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um desses espíritos aqui presentes, que essas águas fluidificadas, levadas pelos espíritos que também estão aqui assistindo esse trabalho, possam aliviar as suas dores, fortalecer
e brilhar os seus espíritos no retorno ao mundo espiritual. Que Deus esteja com todos. Agradecemos a Jesus, aos mentores desse trabalho, aos nossos mentores, pela noite de hoje, pelo trabalho de hoje, que possamos voltar para os nossos lares com todos esses ensinamentos que nos dá tanta força para continuar e para entender o que Jesus pede, o que Jesus tentou nos ensinar. Que vamos voltar para casa em paz e estaremos aqui na semana que vem, no mesmo horário. Que Deus esteja com todos nós. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e equilíbrio. De luz, paz e amor em Jesus.